no qual o tema da nossa live é avaliação física, como ter mais resultados. E a gente vai fazer várias perguntas, a gente vai discutir bastante sobre esse tema para esclarecer dúvidas que são comuns, tá? De recém-formados e até profissionais que já têm uma certa experiência. Como é que funciona a nossa live aqui, João? Eu vou desativar os comentários agora, ok? Para ficar mais confortável para as pessoas acompanhar a nossa live. E aí depois, no final da nossa live, depois que eu fizer alguns questionamentos, a gente abre os comentários, desativa os comentários e aí as pessoas também podem fazer perguntas. Lembrando que a live ela fica salva aqui durante 24 horas. Ok? Tá certo. Tranquilo. Pessoal, eu vou desativar aqui. Desativei os comentários. E nós vamos começar, então, para a gente não perder tempo e aproveitar aí esse tempo com o nosso grande amigo aí, professor João Moura. João Moura, quando a gente fala, né, em avaliação, né, tanto avaliação física em geral, qual que é a importância da avaliação física para o cliente e para o personal trainer? E muitas vezes, né, não só a avaliação física, a reavaliação física, como a gente pode convencer, né, o cliente da importância da reavaliação física, que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer a reavaliação física. Qual que seria, então, a importância e como que a gente pode convencer o cliente para fazer a reavaliação? Uhum. Ricardo, assim, ó, nós criamos, né, com essa história de ser youtuber aí também, que é uma coisa que não é mais nova para mim, a gente tá com o canal Treino em Foco praticamente 8 anos no ar aí, mas ainda tem que se adaptar com uma coisa que eu não me preparei, não fiz doutorado para ser youtuber, né? E a gente tem que criar alguns jargões que hoje se traduziu em hashtags, né? Hashtags. Então nós temos uma que é a prescrição sem avaliação, prescrição às cegas, né? E não é só um jargão, eu realmente entendo que as coisas funcionem assim. Se nós não conseguimos, se nós não temos informação nenhuma de uma determinada pessoa, qual é o critério que eu uso para dosificar cargas de treino? Sejam cargas de treino para treinamento de força, sejam cargas de treino para estimulação, treinamento de flexibilidade, sejam cargas de treino para condicionamento aeróbio, resistência muscular, mobilidade. Ou seja, se eu não tiver informação nenhuma do cliente, como eu irei dosificar, estipular cargas de treinamento? Então entra, a primeira coisa, nós, enquanto profissionais, temos que entender a importância da avaliação. Ela não é só um rótulo, né? A minha academia, eu, personal, faço avaliação. Eu acho que isso deveria ser inerente ao trabalho de qualquer profissional que prescreve cargas de treino, que prescreve treinamentos. Porque essa avaliação é que vai trazer informações, e essas informações vão subsidiar o meu raciocínio prescritivo. Sem essas informações, eu não tenho base para pensar raciocínio prescritivo, para pensar carga, para pensar dose de carga, manipulação de variáveis agudas do treinamento, respostas de cargas internas que eu pretensamente pretendo produzir no meu cliente. Então, a avaliação, primeiro ponto, ela é fundamental. Agora, nós temos que entender bem, quando eu falo em avaliação, o que está sendo colocado em pauta, até para poder convencer o cliente. Eu acho que algumas avaliações são inerentes e a galera faz sem perceber. Então, por exemplo, quando eu coloco uma quilagem, pensando em musculação, quando eu coloco uma quilagem para um indivíduo e testo aquela quilagem, pergunto como é que ele se sentiu, se ele está confortável ou não, eu observo o movimento, se o movimento está adequado, se ele perdeu técnica por quilagem excessiva ou algo desse jeito, eu já estou avaliando. Isso é um formato de avaliação. Ou seja, eu não preciso obrigatoriamente fazer uma avaliação formal e uma bateria de teste formal. É interessante que se faça, mas não é só isso, né? Quando eu observo que eu vou optar entre o exercício de crucifixo com peso livre para um crucifixo máquina para estabilizar mais meu cliente, porque com peso livre ele não está conseguindo gerar uma estabilidade corpórea e de movimento adequado, ou eu mudo a amplitude de movimento no crucifixo para intensificar mais o exercício ou minimizar a intensidade do exercício, o que me levou a mudar o exercício ou alterar a amplitude de movimento foi uma avaliação prévia. Algo me mostrou que eu deveria alterar a amplitude e algo me mostrou que eu deveria, numa segunda hipótese, alterar o exercício. Isso é avaliação também. Então, existem avaliações que elas são contínuas dentro do processo. Então, o primeiro ponto, né, Ricardo, que eu gostaria de deixar bem claro, que o hashtag que nós usamos lá, o jargão de prescrição sem avaliação e prescrição cega, ela realmente nós entendemos como coerente isso.
Baseado que o profissional de educação física entenda isso, né, compreenda bem esse conceito, fica mais fácil convencer o cliente de fazer a avaliação e a reavaliação. Porque se eu entendo dessa forma a avaliação, e eu estou trabalhando contigo, por exemplo, com o personal, para eu conhecer o professor Ricardo Freitas, eu vou ter que fazer alguns testes, algumas análises, algumas medidas. A partir daí, eu tenho um mínimo de dados para poder pensar o que o Ricardo pode fazer diante do teu objetivo. Vou imaginar que o objetivo do Ricardo hoje seja a definição muscular. Então eu tenho que ter uma medida de massa muscular, eu tenho que ter uma medida de percentual de gordura, eu tenho que saber a tua experiência prévia em treinamento de força, caso já tenha, se está parado, há quanto tempo está parado, esse parado é sedentário completo, ou faz uma caminhada final de semana, qual é a tua faixa etária, como tu dorme, horas e qualidade de sono, como tu te alimenta, se tem orientação nutricional por um profissional ou não. Ou seja, são informações que no combo vão me permitir fazer a carga de treino para ti. E o que eu falei até agora para ti, eu acredito ser um argumento bem forte para o personal trainer usar com relação ao seu cliente. Na verdade, é expor a realidade dos fatos. Ó, se eu não tiveres esses dados teus, eu não tenho a mínima condição de julgar se o supino é melhor que o crucifixo e se correr 10 minutos na esteira é melhor do que fazer 15 minutos de bike. E qual a intensidade disso, eu não tenho condição de julgar esse tipo de coisa. E para fazermos um treino, eu preciso dosificar essas cargas. E para dosificar com qualidade e coerência essas cargas, eu preciso dessa avaliação. Então, eu acho que o que eu comentei agora para ti é o argumento que o personal trainer deve ter com o cliente. É a realidade dos fatos, é a vida como ela é, né? É o treino como ele é. E na reavaliação, idem. Porque se eu tive uma proposta de planejamento de treinamento, eu espero, eu tenho uma perspectiva de melhora em algum aspecto. No caso aí do exemplo que eu estava usando, de definição muscular, né? Se eu medir lá o teu percentual de gordura é muito elevado, um dos critérios que eu tenho que ter é tentar baixar esse percentual de gordura. Se o teu volume muscular, tua massa muscular, no critério morfológico, ele foi baixo, um dos critérios também para que eu possa levar a definição é aumentar essa tua massa muscular. Aí eu posso definir por fazer treinamento com corrente ou não, ou priorizar só o emagrecimento no primeiro mesociclo de treino, ou priorizar o ganho de volume muscular nesse primeiro mesociclo, ou partir para o mesociclo de treinamento concorrente mesmo. Aí é uma decisão minha. E para eu ver se essa decisão foi ou não foi correta, eu preciso de uma reavaliação para repensar o treinamento. Então, acho que o que eu falei até agora é a justificativa que o personal trainer tem que fazer perante o cliente dele. E é a vida como ela é. É como as coisas verdadeiramente acontecem, é comentar com qualidade para o cliente, tendo credibilidade para o cliente, eu acredito que ele vai conseguir convencer. Não é uma questão de cobrar avaliação ou reavaliação. É uma questão de necessidade para poder prescrever com qualidade. Eu diria isso. Muito bom, faz total sentido o que você falou. Você explicou aí com total propriedade. E aí, na hora que você comentou, né, assim, uma bateria de testes, né? Na sua opinião aí, né, para uma boa avaliação, tá? Quais são os principais testes, ou os testes fundamentais? E a gente também tem que lembrar de adequar, né, esses métodos, esses testes que você vai falar, que se são acessíveis ou não ao profissional. Então, para a gente ter uma bateria de avaliação mínima para o personal trainer prescrever o treino para o seu cliente, lá na musculação, quais são os testes mínimos que são necessários? Ricardo, eu vejo assim, ó, nós temos um princípio de treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica, que nós comentamos muito, e ele é fundamental, né? Se levar em consideração a individualidade de cada cliente para prescrever. Só que, no meu entendimento, nós relatamos mais, comentamos mais sobre o princípio e verdadeiramente traduzimos dele para a nossa prática profissional muito pouco, eu acho. Eu vejo, na maioria das vezes. E na avaliação eu vejo da mesma forma. Então, eu vejo a avaliação também podendo ser configurada conforme o cliente. Então vamos lá, vamos pegar dois extremos aqui, né? Um gurizão de 18 anos que quer hipertrofia e chegou na academia, que tipo de testes, avaliações vão me gerar dados subsidiais importantes para pensar esse treino que ele deseja? Ou para o outro lado da moeda, o outro extremo. Um indivíduo idoso de 70 anos que quer qualidade de vida e capacidade locomotora que ele já perdeu e está indo para a academia. Que tipo de avaliações seriam interessantes para esse outro indivíduo agora idoso, para esse objetivo? Então vejam bem, as avaliações, as baterias de teste, alguns testes podem ser iguais, mas alguns terão que ser diferentes porque as pessoas
os clientes e os objetivos são totalmente diferentes. E, inclusive, as condições de testagem. Por exemplo, o gurizão de 18 anos, eu posso fazer alguns testes de nível de força com ele para identificar o nível de força inicial dele. Fazer o teste de um RM, por exemplo, no supino e no leg para ter um de membro superior e um teste de membro inferior para balizar, para ter uma ideia de nível de força e acompanhar relativamente isso. Eu não vou precisar disso para prescrever efetivamente, mas para acompanhar. Já o idoso, se eu pensar na mesma ideia, talvez num primeiro momento eu não possa fazer esse teste, porque ele é sedentário, ele pode apresentar artrose, ele pode apresentar problemas de coluna, que nem no futuro eu vou poder fazer. Ou, se ele não tiver toda uma problemática, eu posso trabalhar por algum período de tempo, algum mesociclo, e depois passar a fazer teste de força, se eu julgar que isso é importante. Então, Ricardo, eu diria assim, que o critério é a prescrição. O que eu preciso para prescrever? Então, diante da resposta para essa indagação, eu vou selecionar os testes necessários. E agora, sendo mais pontual, o que deveria ter, né? Por exemplo, uma avaliação morfológica. Tanto o gurizão de 18 anos quanto o senhor idoso eu preciso ver. Massa muscular, por exemplo. O gurizão para ver o volume muscular que ele já apresenta para eu poder desenvolver mais esse volume muscular. O idoso para verificar se ele não está com a maioria dos idosos sedentários sarcopênico. E se ele está sarcopênico, é o nível de decréscimo da massa muscular desse idoso. Dentro da morfologia ainda, entender o percentual de gordura desse indivíduo gurizão, que é a hipertrofia, para ver a definição muscular que eu posso obter a partir disso, se já é um percentual baixo. O idoso, o contrário. O volume de gordura dele, tecido adiposo, deve ser alto, eu tenho uma massa gorda elevada, isso complica a capacidade locomotora, porque é uma massa que está sendo transportada, que não está contribuindo para a ação motora, para a bioalavanca, mas está sendo carregada, né? Então, a avaliação morfológica, eu diria que é uma avaliação que tem que ser feita. E aí a gente pode discutir depois, né, se vai usar a ultrassonografia, se vai usar o DEXA, que está fora do contexto aí do personal trainer, ou ele vai para antropometria e bioimpedância, que está mais no contexto financeiro do personal trainer. Mas fato é que ele precisa de uma avaliação morfológica. Esse é um ponto. Testes de força, ele precisa fazer algum tipo de escaneamento de força com esse gurizão, e aí ele pode aplicar, por exemplo, teste 1RM, ou teste de repetições máximas com uma quilagem fixa, ou ir até a falha e observar qual é a quilagem que ele coloca no aparelho. É uma forma de verificar o nível de força dele. Num supino, com quilagem de 80 quilos, ele consegue fazer 8 repetições mais. Pô, então ele é forte no supino. Por exemplo, o senhor idoso, os testes de força estão muito vinculados à capacidade locomotora. Por exemplo, teste de idosos, né? Se eu botar esse indivíduo deitado no solo e der um comando, levante, quanto tempo ele leva para levantar do solo? Um teste clássico para idoso tem a sua funcionalidade, vai me informar qual é a capacidade de destreza motora desse idoso de levantar. Eu já tive a oportunidade de fazer esse teste com idosos, tiveram idosos que não conseguiram levantar do solo. Se não tiver alguma coisa para se apoiar, eles simplesmente não levantam. E os que levantam levam um tempo extremamente elevado. Então eu começo visualmente verificar qual é a capacidade locomotora dele, e o tempo no cronômetro é para ver esse tempo para levantar. É um teste de força locomotora, vamos dizer assim. Subir escada, sentar e levantar de uma cadeira, são testes para idosos extremamente importantes para eu pensar na descrição do exercício. Já para o gurizão ficar fazendo teste, sentar e levantar da cadeira, é um teste de resistência e força que para ele não faz sentido. Então, eu acho que é por aí, Ricardo, que teria que se pensar. Eu não gosto de pensar em receita de bolo, tem que fazer isso obrigatoriamente. Eu gosto de trabalhar com a ideia, com a galera, de o que raciocinar para chegar na resposta. Então, o que eu tenho que pensar para selecionar testes para um idoso e para um gurizão novo, que é os exemplos que nós estamos trabalhando aqui, né? Isso, do mesmo jeito que a prescrição do exercício ela tem que ser individualizada, a avaliação também deve ser individualizada. Perfeito. Bom, e aí você falou, dentro dessa resposta, de alguns métodos de avaliação da composição corporal. E hoje é muito comum, principalmente em consultórios de nutricionistas, eles utilizam a bioimpedância, ao invés da dobra cutânea. Na sua opinião, tá? Quais são as vantagens e desvantagens da bioimpedância? O que você geralmente utiliza mais? Na sua opinião, eu gostaria que você discutisse um pouquinho mais sobre bioimpedância e comparar com dobra cutânea. Carlos, se me permitir, eu só quero fazer uns adendos aqui, que, por exemplo, quando nós vamos para avaliação morfológica, tem vários métodos, né? Então, nós podemos partir com o DEXA, que é um aparelho extremamente caro, mas tem a sua validade principalmente científica, né? Hoje em dia se valida equações preditivas via DEXA, não mais pesagem hidrostática.
Poderíamos falar de quem tem um espaço na piscina fazer pesagem hidrostática para chegar no percentual de gordura das pessoas. É mais preciso que a antropometria, por exemplo. Não é duplamente indireto, como é a antropometria e é a bioimpedância. Então, tem diferente. A ultrassonografia, hoje em dia, é algo, talvez, um dos métodos mais novos. Eu tenho trabalhado com a ultrassonografia, é muito bom. Te traz informações que nenhum outro método traz, como a gordura intramuscular, por exemplo, na imagem formada numa tela do computador, no software, tu consegue ver a densidade muscular, né? Tu consegue interpretar isso e ver o antes e o depois. Então, quer dizer, tem vários métodos com diferentes peculiaridades, vantagens e desvantagens. Levando para os métodos que o personal trainer tem utilizado e tem mais condição econômica de utilizar, na verdade é a bioimpedância e a antropometria. Normalmente fica por aí, né? Provavelmente a ultrassonografia com valores tecnológicos baixando, que é o que tende a acontecer, vai se tornar mais acessível, mas no momento não é. 15 mil reais um aparelho de ultrassonografia. Então não é acessível assim a todo e qualquer personal trainer. E aí, ficando com os dois métodos duplamente indireto, a bioimpedância e a antropometria, eu particularmente sou muito mais favorável à antropometria. Muito mais. Se quiseres entrar um pouco nessa conversa, depois a gente entra. Mas falando particularmente da bioimpedância, que era a tua pergunta, ela é bastante utilizada pelos nutricionistas. Aqui na minha região, eles são meio, eu brinco com eles, eu tive alunos de nutrição, né? Vocês são meio fanáticos com a bioimpedância. E um lance interessante que eu comecei a meio que entender o processo deles foi num congresso que teve aqui de medicina do esporte, que eu participei, onde tinham também nutricionistas e médicos, e quando a abordagem era sobre avaliação morfológica, eles faziam com a bioimpedância. Mas qual era o critério? A velocidade de medida, a rapidez para se obter o dado, e não tanto a consistência e fidedignidade desse dado, né? Então, eles buscam, numa avaliação rápida, para um diagnóstico, ou reavaliação rápida, a bioimpedância. Eu vejo como adequado nesse sentido. Essa é uma vantagem da bioimpedância frente à antropometria. Ela é mais lenta para se avaliar, demanda mais investimento de tempo do profissional para fazer essa avaliação. Por outro lado, Ricardo, eu acho que tem uma limitação muito grande aí na bioimpedância, que é o quanto eu dependo dos protocolos pré-avaliações cumpridos pelo avaliado. Ele tem que estar hidratado, ou seja, um grau de hidratação normal. E para isso, ele não pode estar tomando medicamento diurético, a menina não pode estar menstruada, ele não pode estar usando, por exemplo, creatina, que faz a retenção líquica, ou qualquer outro medicamento ou alimento que ou diminui a quantidade de taxa de água no corpo ou retém. Então, ele tem que estar hidratado numa taxa normal. Inclusive, o protocolo pré-avaliação pede para o cara, alguns minutos antes ali da avaliação, não me recordo bem agora quantos minutos são, ele ir ao banheiro e, se possível, defecar e, se possível, fazer xixi, né? Urinar. Então, quer dizer, esses protocolos pré-avaliação, eu não tenho garantia nenhuma que o meu cliente realmente cumpriu todos os quesitos pré-avaliação na bioimpedância. E se esses quesitos não forem bem cumpridos, eles vão interferir no resultado de medida. Então, eu vejo que esse é a principal limitação, né, da bioimpedância. Não pode ser feita com gestante, já tem a limitação com esse grupo populacional. No período menstrual é complicado aplicar, porque a menina pode estar com uma variação de taxa hídrica bastante grande, vai depender muito como é a menstruação dela, mas tem várias limitações que eu não controlo. Na antropometria, falando um pouquinho da antropometria, esses fatores não interferem, os protocolos pré. Só que o indivíduo não treine antes, isso é básico. Mas o que pode interferir é uma medida mal feita, é um tempo de coleta da medida equivocada, a demarcação e a medida do ponto equivocado, um adipômetro não adequado para fazer isso. Tudo coisas, Ricardo, que nós profissionais conseguimos controlar, desde que saibamos o que deve ser controlado e realmente nos preocupemos em controlar isso. Então, eu vejo essa a principal vantagem da antropometria e, por outro lado, a principal desvantagem da bioimpedância. Embora ela tenha a vantagem de ser rápida, uma medida rápida, é duplamente indireto como é a antropometria, então os vieses associados ali são basicamente os mesmos. Assim, né, que eu vejo. Certo. Agora, vamos pensar, então, para indivíduos obesos e com sobrepeso, né? Na prática, a gente pega lá, quando vai avaliar um indivíduo com sobrepeso ou obeso, e às vezes até o adipômetro, dependendo do adipômetro, o arco dele a gente não consegue, né, pegar, pinçar a dobra, ou às vezes a precisão também do adipômetro não é tão boa. E aí, nesse caso, o que você recomenda, então, para o cara que é com sobrepeso e obesidade, ou obeso? Uhum. Aí na antropometria, eu vejo assim também, Ricardo, o pessoal subutiliza a antropometria. Tem vários recursos de utilização da antropometria que não são explorados. Por que eu falo isso?
Porque, pelo menos na minha região aqui, o que se faz é o percentual de gordura, basicamente com antropometria, e usando a equação de Jackson e Pollock 7 dobras. É o que rola aqui direto. Então, independente se é homem, se é mulher, se é idoso, se é gurizão de 18 anos, como exemplo que eu coloquei, ou um senhor idoso, é Jackson e Pollock 7 dobras. Sendo que hoje em dia, pegando esse fator, aqui no Brasil nós temos várias equações estrangeiras validadas para a população brasileira, desde o jovem, da criança, do adolescente até o idoso, de ambos, gênero masculino e feminino, mas aí tem que partir para outras equações. Eu não posso ficar atrelado só a Jackson e Pollock 7 dobras. Esse é um primeiro fator de limitação da utilização da antropometria. O segundo fator é que eu não preciso usar obrigatoriamente equação preditiva para monitorar tecido adiposo e obesidade. Eu posso usar a dobra cutânea em si, como muitos autores utilizam no meio escolar. Pela questão das equações, às vezes com a maturidade da criança e do adolescente atrapalhar muito a estimativa, eles preferem, às vezes, optar pelo somatório de dobra cutânea, como um controle do somatório, como controle morfológico da gordura. Eu não tenho percentual de gordura, mas eu tenho o somatório das dobras em milímetros. E outra coisa, para controlar o emagrecimento do cara, para saber o quanto que ele emagreceu, eu não preciso ter o percentual de gordura em si. Eu posso ter o somatório de dobras, e é uma forma de monitorar um pretenso emagrecimento que eu esteja fazendo num treinamento. Então, esse recurso, quando eu pego indivíduos obesos, e entrando na tua pergunta, se eu for medir a suprimíaca, por exemplo, do indivíduo obeso, e a abertura da mandíbula do adipômetro não comportar o tamanho da dobra, que às vezes acontece, bom, eu posso abortar pela medida suprilíaca, porque eu não consigo formar efetivamente uma dobra cutânea naquele ponto, mas eu consigo medir tricipital, eu consigo medir bicipital, que são grandes no indivíduo obeso. Eu consigo medir uma subescapular, que normalmente é uma dobra grande no indivíduo obeso, ou seja, tem outros, axilar média, peitoral. Então eu tenho que ver todos os pontos de medida de dobra cutânea no indivíduo obeso, quais os pontos que eu efetivamente consigo medir com qualidade uma dobra cutânea, e a partir disso eu trabalho com o somatório dessas dobras em particular com esse indivíduo que naquele primeiro momento, devido ao grau exacerbado de gordura corporal, devido à obesidade dele, tem alguns pontos, tipo suprilíaca, abdominal, que eu não consigo mensurar. Então, ok, mas eu parto para outras dobras cutâneas fazendo somatório de dobra cutânea e monitorando isso. É uma forma. Eu posso trabalhar também com a concepção de área gorda e área magra de braço, coxa e perna. É uma concepção interessante, não tenho o controle da região central do corpo com essa medida, mas eu consigo, através do perímetro do braço e a dobra cutânea tricipital, perímetro da coxa média e a dobra cutânea da coxa medial, e perímetro da perna e dobra cutânea da panturrilha medial, ou seja, 3 dobras cutâneas, 3 perímetros, eu consigo, através de cálculos, que são relativamente rápidos até para fazer, chegar em área, percentual de área magra, que inclui músculo e osso, do braço, da perna e da coxa, e área gorda também. É outra forma, com 3 dobras cutâneas e 3 perímetros, eu consigo monitorar isso e monitorar o indivíduo obeso. Então, a antropometria ela também tem suas limitações. Uma limitação é essa que nós estamos colocando. Dobra cutânea abdominal e suprilíaca, muito provavelmente um indivíduo muito obeso, mesmo com adipômetro que abra 90 milímetros, que são os adipômetros que mais têm abertura da mandíbula, às vezes a dobra é maior que 90 milímetros, é inviável fazer isso com adipômetro, mas aí eu uso esses outros recursos que eu te comentei aqui. Sim. Eu falo isso que eu trabalhei com adolescentes obesos, e aí teve uma situação que o adipômetro não pegou e a gente teve que adaptar, fazer basicamente isso que você falou. Isso aí acontece muito. Eu até brinco, né? Quando eu falo, até a perimetria, né? Às vezes a fita você vai fazer, nem a fita dá, né? Você dá uma volta e está faltando, né? Não, bom, agora o outro extremo, então. Olha só. Deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido aqui, se me permite. Por exemplo, naquela ideia das equações, né? Jackson e Pollock, 7 dobras. O professor D'Artagnan Pinto Guedes, em 1985, ele desenvolveu várias equações preditivas para indivíduos jovens universitários. Foi a primeira equação preditiva do percentual de gordura nacional, né, que não é estrangeira validada. Isso em 1985, trabalho de mestrado dele lá na Federal de Santa Maria. Eu sei bem porque sou de lá, conheci o D'Artagnan lá e tal. E em 1995, eu fui cobaia, eu fui amostra do professor Edio Petroski no trabalho de tese e doutorado dele, que também desenvolveu equações generalizadas para o percentual de gordura, e aí numa faixa etária bastante grande, porque é a equação generalizada.
18 a 54 anos para homens e 18 a 60 para mulheres, alguma coisa do gênero. E dentro das equações, por exemplo, do caso do professor Hélio Luiz Petroski, ele desenvolveu equações que usam 3 dobras, equações que usam 4 dobras, até equações que usam 7 dobras. Então, se eu pegar um indivíduo obeso, que eu não consigo medir adequadamente, eu posso lançar mão de uma equação de Petroski 95, por exemplo, com 3 ou 4 dobras que não incluam a dobra cutânea abdominal e suprailíaca. Por quê? Sim. Porque essas 2 dobras eu não consigo medir. Mas eu consigo ter o percentual de gordura estimado pela equação que não usa essas dobras cutâneas. Então tem que abrir um pouquinho mais o leque da galera assim, para enxergar essas possibilidades antropométricas avaliativas. Sim, claro. Agora vamos pegar um outro extremo, tá? Vamos imaginar aí que o personal trainer ou avaliador fez a avaliação da composição corporal com dobra cutânea, chegou lá para o cliente e falou, ó, você está com X%, vamos pegar uma mulher, por exemplo, 22% de gordura, uma mulher jovem. E aí você sabe que na vida real, né, quando você fala isso para cliente, ela fala, mas eu estou olhando no espelho e o pneuzinho continua aqui. Não adianta eu estar com um percentual ótimo, né, de classificação, mas tem um pneuzinho. Como que o personal trainer, na prática, lidar com isso? O que ele fala para o cliente, para essa cliente? Eu acho bem interessante essa tua pergunta, né, Ricardo? Que é a vida como ela é, como eu digo, né? A gente fica com dado científico, equação preditiva, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Tá, mas lá no chão da academia a banda toca de outro jeito e o personal tem que se virar, né? Então o grande lance que eu vejo é nós conseguimos trabalhar com a informação científica, ela é fundamental, mas transportar para a realidade prática. E às vezes alguns ajustes não posso transportar ela do meio acadêmico científico diretamente de forma pura para o meio prático, porque tu está se colocando numa situação bem real. 22% de uma mulher está dentro do adequado. Se pegar as referências do Petroski mesmo, né, que a gente comentou aqui, está dentro do gordura normal, uma pessoa normal. Mas o espelho não fala isso para o tua cliente, né? Meus pneuzinhos e a minha gordurinha está aqui. Então, eu acho que o personal ele tem que daí trabalhar com as duas situações. Bom, do ponto de vista científico, das referências que nós temos, a minha cliente está ok. Bom, isso é a referência. Então, do ponto de vista científico, ela está legal. Mas quando ela se olha no espelho, se ela não tiver nenhuma neurose de turbação visual no espelho, partindo do entendimento que ela se vê como ela é, né? Ela não se gosta ainda, tem alguns pneuzinhos sobrando ali. Aí eu acho que ele tem que também levar um pouco de bom senso dele e ver que a cliente quer um nível de percentual de gordura um pouco mais baixo, muito provavelmente pela influência da mídia, por uma definição muscular maior, porque por um contexto de saúde e teor de gordura corporal, ela está ok. Mas ainda há o espelho na vida dela, e esse espelho não mente, ela não está confortável com ele ainda. Então eu acho interessante ele levar isso em consideração e aí projetar, talvez como meta, um percentual de gordura talvez até abaixo que as referências científicas que nós temos. E para essa cliente, diante das condições dela e o que ela busca, um percentual de gordura talvez aí de 18% seja mais ideal para ela, né? Isso é um bom senso que o personal vai ter que achar. É o que nós estávamos falando antes, não tem uma receita de bolo, tem a referência científica. E eu tenho que traduzir isso para a vida real de uma forma que eu possa equilibrar. E aí os pneuzinhos, né? Eu já tive cliente que emagreceu forte de braços, começou a marcar deltoide, que ela não gostava, né? O ombro, mulher, que negócio todo. E a dobra cutânea suprilíaca ainda estava com aquele pneuzinho que ela também não gostava. Aí eu fiquei numa sinuca de bico. Como é que eu vou fazer isso com a minha cliente? Porque se emagrecer mais, vai marcar ainda mais aquele braço. Aquele ombro vai cada vez ficar mais fibrado. Aquele deltoide, ela tinha até um ombro razoável, assim, né? E ela não gostava. Mas, por outro lado, se ela não emagrecer mais, aquele pneuzinho lá suprilíaca também não vai terminar. Não vai, né? Então, aí o que acontece? Ou ela faz uma lipoaspiração, que daí a gordura vai ser removida localizadamente, até eu acho que esse papo é pertinente, o personal ter com a sua cliente. E outro fato é discutir com a cliente e deixar ela totalmente informada para tomar uma decisão. Se ela não quer fazer a lipo, não tem condição financeira e econômica para fazer a lipoaspiração, que seria localizado, uma lipoescultura da região abdominal, e ela não tem condição de fazer isso, ela tem duas opções. Se ela diminuir o percentual de gordura pensando nos pneuzinhos, vai marcar mais o ombro dela. Ou ela não marca mais o ombro, não emagrece mais, só que o pneuzinho vai continuar lá. Ela pode fazer um trabalho melhor de abdômen, de cintura, para dar aquela silhueta mais legal, mas o tamanho da dobra vai continuar lá. Então, eu acho que o personal, nessa situação, ele informa a cliente, traz todos os dados científicos, práticos, e discute com ela qual a decisão a tomar. A decisão tem que ser do cliente,
mas sempre subsidiada com informações do personal. É o que eu acredito, que eu entendo com o melhor posicionamento profissional, né? Perfeito. Bom, nas academias, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que eu tenho mais experiência, geralmente eles recomendam uma avaliação física, né, a cada 3 meses. Na sua opinião aí, né, qual que é o tempo ideal para fazer essas avaliações? E, necessariamente, quando eu faço uma reavaliação, o personal tem que mudar o treino? Seria essa a pergunta. Ou ele só pode mudar o treino quando ele faz a reavaliação? Como é que você vê isso na prática aí? Ricardo, eu vejo assim, ó, não há necessidade de fazer uma reavaliação para mudar treino. Porque, como eu disse, existem avaliações que são contínuas na própria sala de musculação, na própria esteira. Eu estou verificando o ganho de desempenho do meu cliente. Então, por exemplo, se eu monitoro as coisas na esteira, vamos imaginar o trabalho aeróbio na esteira na academia, né? Eu prescrevi para ti, por exemplo, por dados que eu fiz na primeira avaliação, que tu precisa emagrecer um pouquinho e melhorar teu VO2. Teu VO2 está um pouco baixo, a gente quer melhorar um pouquinho a condição aeróbia, quer baixar um pouco o percentual de gordura, eu vou perspectivar aí baixar uns, lá, 4, 5% do percentual de gordura em 4, 5 meses, por exemplo, para não alavancar tanto. E aí eu prescrevo para ti, também interpreto perante as avaliações que um percentual em relação à tua frequência cardíaca seria interessante é trabalhar entre 70% e 75% do máximo. Vamos imaginar que eu tenha chegado nessa conclusão, coloquei o cardiofrequencímetro em ti e vou para a esteira fazer os 20 minutos nessa intensidade. Conforme eu vejo que e confirmo que essa intensidade ficou legal, que esse tempo de ação na esteira sem inclinação está legal, o teu desempenho motor na esteira está interessante, o estímulo está sendo adequado. Essa é uma avaliação que eu já estou fazendo. Além da avaliação de VO2, além da avaliação maior de espirometria, que vinha a ser feita, ou de um teste para ver a frequência cardíaca mais, ou 220 menos a idade, sei lá se ele usou pretensamente a equação de Carbonen e tal. Mas quando eu estou desenvolvendo o trabalho, eu posso ver que aquelas cargas que na primeira, segunda semana sofria mais para desenvolver, a partir de um mês, por exemplo, já não sofre tanto. A nossa próxima avaliação está marcada por aqui 3, 4 meses. Mas eu já percebo, isso já é uma avaliação no cotidiano de treinamento, que o Ricardo já não está sofrendo. O Ricardo já está tendo um desempenho ainda pesa o treino para ele, mas ele já não sofre tanto. Tanto é que eu observo o comportamento da tua frequência cardíaca, por isso é importante monitorar, que agora, a partir do segundo, terceira semana de treinamento, a tua resposta cardíaca para a mesma velocidade, mesma inclinação e mesmo tempo, ela é mais baixa, 2, 3, 4, 5 BPMs. Bom, eu já estou vendo com dados do treino em si, que é a avaliação, no meu entendimento é a avaliação contínua, que não é aquela bateria de teste, mas que o Ricardo eu já posso mexer com a carga de treino dele, ele já está respondendo bem, já superou e eu já posso dar um upgradezinho aí nessa carga de treino. Então eu não vejo problema nenhum, eu não tenho que esperar o próximo dado do VO2, eu não preciso saber teu VO2, quanto que ele melhorou, para observar isso e já fazer alguma mudança positiva no teu treinamento. Né? Então eu vejo que não há necessidade. Claro que é importante 3, 4, 5 meses refazer a avaliação, principalmente os dados principais, para ter aqueles dados mais importantes, para poder julgar melhor como é que foi, mas tem muita coisa que eu posso ir mexendo perante as avaliações do cotidiano e que eu não preciso obrigatoriamente esperar a avaliação a ser feita. E entendo que 3 a 5 meses, normalmente é por aí que tem que se fazer uma reavaliação. Vai depender do quê? Do indivíduo que eu estou treinando, dos objetivos dele e dos testes que eu apliquei. Por exemplo, com o idoso, eu tenho que melhorar um pouco a capacidade locomotora dele. De repente, dependendo do idoso, eu posso fazer isso em um mês. E em um mês eu já poderia refazer pelo menos os testes locomotores. Eu não preciso fazer toda aquela bateria com composição corporal, com algum outro teste de flexibilidade, mas esse locomotor que é a minha prioridade com esse idoso, e eu já percebi no cotidiano de treinamento que houve uma evolução, eu já posso repetir aquele item, aquele critério da bateria que eu fiz. Não preciso esperar os 3 meses fecharem. Então, de novo, Ricardo, eu sou da opinião que não tem receita de bolo nisso também. Então, o personal trainer tem que estar avaliando, percebendo, analisando, pensando, raciocinando o tempo inteiro. Cada cliente é um cliente, então ele não precisa para todos os clientes ter 3 meses de prazo. 3 a 5 meses, no geral, genericamente, é o mais interessante. Eu acho que essa é a principal lógica, é a mais difícil, porque eu não estou dando receita de bolo, mas estou dando alguns critérios para raciocinar, alguns exemplos. Eu acho que é por aí que a educação física tem como evoluir. Eu estou gostando bastante dessa live, porque assim, você está quebrando mitos, esclarecendo aqui para as pessoas que a avaliação física ela não é a receita de bolo, não é assim, às vezes saem esses números mágicos, né? Ah, não, tem que fazer avaliação a cada 3 meses, né?
as academias padronizam, você tem que mudar o treino a cada 2 meses. Mas é aquilo que você acabou de falar, né, e vem falando ao longo da live, que não é receita de bolo. Agora, vamos falar um pouquinho, tá, de ciência. Vamos jogar uma pitada aí, né, de ciência em cima disso. Quando a gente faz, né, uma pesquisa científica, para a gente reduzir, né, alguns vieses, o que a gente faz? Pega o avaliador que seja cego, tá? Para as pessoas entenderem que o avaliador é um avaliador cego, ele não sabe se ele está avaliando pessoas que é do grupo controle ou do grupo experimental. Tá? Porque aí ele não consegue o quê? Induzir, né? Vou fazer o seguinte, eu vou ser mais conservador com o grupo controle e mais liberal com o grupo experimental. E aí, lá na prática do personal training, né, ele treina o cliente dele e geralmente ele avalia e reavalia esse cliente. Mas você acha que não corre o risco, né, de chegar, né, ele avaliou o cliente, passou lá 1 mês ou 2 meses, ou o período que for, ele vai reavaliar, e aí quando ele lembra assim, o objetivo do meu cliente era diminuir o percentual de gordura. Aí na hora que ele vai lá fazer a dobra cutânea, ele tipo diminui a pressão, aumenta a pressão, para no final a dobra ficar menor. Na sua opinião, você acha que isso pode acontecer? E aí se seria melhor ter um avaliador externo, uma outra pessoa específica para avaliar? Qual a sua visão na prática profissional sua aí? Ricardo, eu acho que isso pode acontecer, mesmo inconscientemente, ele pode ser um pouco tendencioso a favor dos objetivos do cliente, mesmo inconsciente. Às vezes, mesmo inconsciente, ele não tem o mesmo nível de aferição da primeira avaliação na segunda, né? Ou favorecendo de alguma forma algum teste que está sendo feito de flexibilidade, alguma coisa assim, né? Então, isso pode acontecer. Claro que vai depender muito aí do personal trainer, da sua competência avaliativa, né? Ele ser um cara rigoroso, ser um cara idôneo nas avaliações. Até eu acho assim que ele deveria tentar ser o mais rigoroso e idôneo possível, no sentido de, será que meu treinamento realmente surtiu efeito? Porque se eu, de alguma forma, for tendencioso e melhorar os scores de resultado por favorecimento no teste, de alguma forma, né? E não por mérito do cliente, eu estou tendo um falso verdadeiro ali, porque eu estou acreditando que o meu treinamento está sendo extremamente efetivo e, na verdade, ele está sendo meio que efetivo, nem tanto, porque os resultados estão com um certo falso ali, né? Não com um certo viés. Então, isso pode acontecer, mas eu acho que se o personal ele é um cara criterioso, alguém responsável, né? Como profissional que atua na área de saúde, eu acho que ele vai tentar evitar ao máximo isso. Embora mesmo tentando evitar, eu acredito que possa ocorrer. Para resolver isso aí de problema, a melhor forma que eu vejo é o personal trainer não avaliar os seus clientes. Ele não avalia. Mas como é que ele vai fazer? Ele passa para algum espaço avaliativo que tem na sociedade. Aqui em Blumenau, por exemplo, onde eu resido, Santa Catarina, tem 2 clínicas de avaliação. Os profissionais que estão lá fazem única e especificamente a avaliação. A clínica faz a avaliação. Então o indivíduo está lá, ele não vai ter a tendenciosidade e até estar mais treinado do que o próprio personal trainer, está mais preocupado com a carga de treinamento, com a manipulação das variáveis. Ele está preparado, esse profissional está preparado para fazer a avaliação. Eu tive um aluno em Itajaí, na Univale, quando eu trabalhei lá, que ele, durante a graduação, ele teve essa sacada e durante a graduação ele já se preparou para abrir uma clínica de avaliação para ter esse serviço para outros para outro personal trainer, né? Então a ideia dele era, eu vou me preparar, vou criar a competência máxima possível para fazer várias avaliações, e aí o personal vai conversar comigo, definir quais as avaliações que ele quer que eu faça, eu farei e apresentarei para ele os resultados, um relatório customizado da minha empresa e tal. Pelo lado do personal, eu acho que é a forma de minimizar ao máximo qualquer viés de medida. Faz um cara que está preparado, com um estúdio preparado para isso, com um espaço preparado para isso, e habituado a fazer avaliações. Então, isso gera uma competência maior. Então, eu acho que uma situação interessante se fazer é terceirizar a avaliação para alguém que tenha essa competência. Acho interessante. Eu concordo com você. Quando eu trabalhava com personal, eu fazia isso. Eu não avaliava meus clientes. Tinha um colega meu que era especialista, ele era o avaliador físico da academia, então eu sempre passava os meus clientes, ele avaliava e reavaliava e depois sentava e ele apresentava o relatório, para evitar esse problema. Bom, e a gente sabe que a avaliação, né, física, ela é uma parte, né, que o profissional de educação física pode utilizar para se remunerar.
né? É uma das fatias, né, de mercado do profissional de educação física, como você mesmo falou aí, de um aluno da universidade aí que abriu, né, uma clínica de avaliação física, de Uhum. avaliação em geral. Uhum. Como que se prepara um profissional para isso? Quais são as dicas que você pode dar para um recém-formado que quer, né, trabalhar nesse nicho de mercado? Quais são as estratégias, quais são as dicas que você pode dar para esse profissional que quer ingressar nesse nicho de mercado? Eu acho que seriam as orientações mesmas que nós damos para quem quer entrar em qualquer outro nicho de mercado, né? Logicamente, durante a graduação, ele tem que ter aquela visão geral, mesmo que às vezes não profunda, né? Não aprofundada e normalmente superficial de várias áreas, ele precisa ter aquela visão geral. E talvez nessa visão geral da graduação ele já vai vislumbrar o que ele gosta de fazer, atuar como personal, com um grupo de terceira idade, corrida de rua, ou ser avaliador, que é o caso desse aluno que eu comentei, o Kenot, né? De Itajaí, ele gostava, ele se achou na área de avaliação. Isso já durante a graduação, tendo aquela visão geral. Então, o que fazer depois, né, quando eu defino isso? É buscar cursos, né, se qualificar ao máximo, fazer um plano também da estrutura do espaço que vai abrir. Então, tem que ter também a clareza. Quando se abre um espaço avaliativo, eu sou gestor daquele espaço avaliativo. Então, não me basta apenas saber a parte técnica da avaliação, eu preciso saber a parte de gestão de uma empresa, porque passo a ter uma empresa, provavelmente vai ter que fazer um CNPJ, e fazer a gestão dessa empresa. Ele vai ter que ter marketing, ele vai ter que ter gestão financeira da empresa, ele vai ter que fazer balanço, ele vai ter que ver custos, ele vai ter que ver quanto que entra, ele vai ter que definir quanto que ele cobra por avaliação, e se a avaliação for customizável, né, dependendo do personal e da necessidade, eu vou mudar os testes que eu vou fazer, talvez o valor da minha avaliação não seja um padrão, eu vou ter que modificar conforme a dificuldade ou facilidade em fazer teste com as pessoas que virão ali fazer. Então, ele tem várias situações para gerir um espaço desse. E a dica, a orientação é: procure se informar ao máximo, fazer cursos antes de abrir, fazer estágios, se possível, num local desses, antes de abrir a sua própria empresa, para sentir na prática como é que a coisa funciona, as dificuldades, os acertos e os erros dessa empresa onde ele está estagiando. Isso é um aprendizado muito grande, que eu posso evitar erros da minha empresa vendo limitações e erros numa empresa onde eu estou estagiando. Então, essa é uma possibilidade que eu vejo bem interessante. Cursos, estudar. Hoje tem a opção de cursos online, né? Eu trabalho aí com os cursos online, então a pessoa não precisa estar obrigatoriamente presencial. O presencial é muito bom, porque eu posso fazer um curso com o Ricardo e tirar uma dúvida que é bem peculiar, bem específica, um bate-papo num café com o Ricardo. Aquele bate-papo às vezes é muito esclarecedor, porque a gente fica conversando sobre a área, eu fico vendo a opinião dele, a experiência dele. Então, tudo isso é um combo de informações que eu acho que esse profissional que quer abrir um negócio avaliativo, antes de abrir o negócio, está bem seguro de como fazer. E quando abre, saber ver os erros e os acertos, né? Porque mesmo que tenha se preparado antes, sempre que quando vai para a prática, né, quando abre o negócio, aí se depara com a realidade, né? Realidade dos fatos. E às vezes não é exatamente como tinha imaginado antes. E aí é vivência, né, Ricardo? É viver o dia a dia, sempre estudando para fazer melhor, avaliando a empresa, é ser produtivo no trabalho, né? Acho que é por aí. E aí, Ricardo, diz assim, ó, o fundamental: gostar. Tem que gostar. Se o cara não gostar, em alguma hora vai empacar. Agora, se ele gostar, não interessa, ele vai ter que ficar madrugadas estudando, treinando o protocolo avaliativo, porque ele curte, e ele vai fazer e vai ser um baita profissional, isso eu tenho certeza. Por isso que a gente está aqui, essa hora, fazendo live. A gente gosta e a gente quer contribuir com a formação de profissionais de educação física. Bom, a última pergunta para a gente abrir aí para os comentários e dúvidas do pessoal. Vou falar um pouquinho qual é a importância da avaliação postural para a prescrição do treino de musculação. Eu diria o seguinte, Ricardo, que não é importante, é fundamental. Eu escrevi um livro de postura um tempo atrás, né, e estou escrevendo um outro agora. Eu escrevi sobre simetrografia, né, e fiz uma proposta da musculação como um elemento também corretivo postural. E acredito muito que é possível isso. Alongamentos, flexionamentos, né, e a musculação contribuindo. Eu acredito muito nisso, principalmente quando trabalha com pares anatômicos antagônicos, ali mantendo equilíbrio de força e tal, para contribuir na tensibilidade geral. E agora eu estou escrevendo um de fotogrametria, né, que é uma forma mais quantitativa da postura, te dá alguns recursos adicionais em relação à simetrografia.
Então, me sinto bem à vontade para falar disso. Apliquei muito isso na prática, trabalhei no laboratório um tempo, tenho alguns pequenos trabalhos aí publicados também. E eu vejo assim, Ricardo, como que eu vou fazer um treino para ti, por exemplo, te conhecendo agora na live um pouco mais aqui, faço uma anamnese, faço uma composição corporal tua, identifico aí a tua morfologia, não importa o método, mas identifico a tua morfologia, faço alguns testes físicos, vejo teu nível de resistência, membro inferior, abdominal, faço alguns testes de flexibilidade para ver se tem algum encurtamento em alguma cadeia em específico, isso são informações importantes, mas eu não mensuro a tua postura. E tu tens aí uma escoliose que nem tu sabe que tens. Ela tá lá, uma escoliose até moderada, o cara vestido, camiseta e tal, tu não consegue identificar na dinâmica do dia a dia essa escoliose. E essa escoliose, num agachamento, ela tende a ser desviar os eixos corporais de equilíbrio, sacrificar mais um lado, por exemplo, de quadrado lombar, de oblíquos de um lado que do outro, porque a tua coluna não está verticalizada, ela está inclinada para um lado. Então a carga desvia mais para um lado. Talvez seja mais difícil para ti, num agachamento, equilibrar adequadamente essa barra, ela vai pender mais para um lado em função dessa escoliose. E aí, talvez, no primeiro momento, seja mais interessante eu focar em exercícios de leg press contigo, que a carga não é projetada diretamente na coluna, ao invés de um agachamento guiado no Smith, ao invés de fazer um agachamento livre, uma passada, né? Talvez até um stiff possa não ser em um terra num primeiro momento adequado, talvez. O que vai me dizer que eu posso ou não fazer é o nível da escoliose que tu apresenta. Ou tu não apresenta escoliose, então eu não preciso me preocupar com isso. O indivíduo tem um joelho valgo. Bom, se ele tem um joelho valgo e vai fazer o agachamento, a tendência dele fazer um valgo dinâmico é maior do que uma pessoa que não tem joelho valgo estático. Se já apresenta um valgo estático, os vetores de força tensionam mais para dentro. E quando for fazer o agachamento, a tendência do valgo dinâmico, assim como o stiff também, assim como um leg press também, né, vai ser maior. Então, eu sabendo que tu apresenta um valgo e qual é a intensidade, a severidade desse valgo do teu joelho, eu consigo daí trabalhar com exercícios específicos para tentar minimizar ou reverter o teu desvio. Normalmente um valgo, por exemplo, dinâmico, o indivíduo faz uma adução do quadril com rotação interna. Então, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar os teus rotadores externos e os teus abdutores e verificar se os teus adutores do quadril não estão encurtados. Então, ó, ao diagnosticar o teu valgo estático, e aí eu ficar com mais atento no teu agachamento, no teu leg press, para ver se aquele valgo estático é aumentado durante o movimento, então potencializando um valgo dinâmico, eu já vou começar a elaborar exercício que a princípio eu não faria contigo, e eu começo a fazer a partir do diagnóstico postural que eu tive. Esse diagnóstico postural me levou a acrescentar determinados exercícios ou remover determinados exercícios da tua sessão de treino pelo motivo postural. Então, o que eu falo sempre, fechando a fala aqui, é que eu não entendo como as pessoas prescrevem sem ter o dado postural, mínimo. Um fio de prumo que seja do lado do cara e avaliar como é que está o alinhamento corporal, mínimo. Porque pode ter vários... Só um dado agora retratando aqui, né, Ricardo? Aproveitando que eu lembrei. Eu tive uma aluna aqui que ela estava na 7ª fase e ela foi fazer a avaliação fotogramétrica comigo no laboratório. Marombeira de anos, fortinha, bonitinha, corpo em dia, tudo que a gente sabe das marombeiras, né? Fui fazer a avaliação, ela tinha uma escoliose absurdamente grande, uma hiperlordose absurdamente grande, a pelve em tilt anterior, em inclinação anterior e em anteversão, bem acentuada. E aí eu perguntei para ela, bom, como é que tu faz na academia? Que cuidado tu tens? Ela disse, João, não tenho cuidado nenhum, eu nem sabia que tinha isso, estou sabendo agora que tu me veio com esse monte de problema, porque daí ela ficou sabendo dos problemas posturais dela, e na academia não se tinha nenhum cuidado, não se fazia nada para reverter. Então esse que é o grande risco, né, Ricardo? É estar piorando uma situação postural que eu poderia melhorar se eu tivesse o diagnóstico e trabalhasse em prol do conhecimento e das modificações, né, na prescrição de treinamento para melhorar esse desvio. E se eu não tenho essa informação, eu posso estar potencializando. Então eu diria assim, ó, não é importante, é fundamental. Tem que estar inserido na avaliação do idoso, do gurizão, do vovô, da mulher, do homem, não importa o objetivo. Corredor de rua, quer fazer corrida de rua, não importa, quer fazer uma avaliação postural. É a minha visão. Sim, legal. Vamos agora ativar os comentários aqui. Pessoal, já ativei os comentários. Quem quiser colocar alguma pergunta aí para o professor João Moura responder, a gente tem 5 minutos ainda. Passei muito tempo, normalmente fica com mais tempo para falar com a galera aí. Eu fiz bastante pergunta para aproveitar você aqui. Mas as perguntas, tu fizeste uma enquete com o teu público, né? Com os teus seguidores. Fiz uma enquete.
com o pessoal, eles foram mandando também no WhatsApp, e aí a gente foi montando as perguntas junto para Então são tirar as perguntas dúvidas. de interesse, né? São perguntas de interesse Sim, do pessoal, né? Uhum. Legal. sim. Ó, o professor Magno falou, avaliação postural feita, deve ser feita por um fisioterapeuta ou um profissional de educação física, ou ambos, né? Diria que ambos, se têm conhecimento dos protocolos avaliativos, sabem como fazer. O fisioterapeuta provavelmente vai fazer com o intuito de trabalhar a fisioterapia, independente lá do processo que ele tem que fazer, o educador físico para o treinamento. Então, não vejo problema nenhum, pode ser feito pelos dois. Acho que são áreas comuns nesse sentido aí. Tá, ó, tem uma outra pergunta aqui do Nil55. Não sei se é muito a sua área, ô João. Para quem trabalha com consultoria, tá? Não sei se é consultoria online, eu acredito que é consultoria online. Como fazer essas avaliações? É complicado. Eu gravei um vídeo no Treino em Foco, né? Tá lá no YouTube, só a galera procurar lá. E eu não tô criticando a galera, mas eu tô perguntando como que numa consultoria online, tudo isso que nós discutimos aqui, né, Ricardo, ela pode ser Sim. feita. E aí a pergunta é para o pessoal que trabalha com consultoria online. Eu acho bem difícil algumas coisas. Presencialmente já é complicado, online eu acho mais difícil. É uma abordagem interessante e ajuda muita gente, mas tem coisas que têm limitações online que presencialmente eu não tenho. Talvez essa seja uma limitação online que presencialmente nós não tivéssemos, né? Glicômetro, digital ou analógico? Qual teria mais Tanto, precisão e durabilidade? tanto Em faz. relação. Uma boa marca, tanto faz. A vantagem do digital é que o número já sai ali. Eu não tenho que fazer a leitura daqueles dois ponteirinhos lá no adipômetro científico, né? E que muita gente se enrola para ir um ponteirinho para um lado ou para o outro. Ali, O naquele da digital Cefoker, né? facilita isso. Tem mais alguma pergunta? Ó, do Gilvan. Deixa eu ver aqui. Boa noite, cheguei. Tá. Avaliação postural. Quais protocolos você considera mais interessante realizar primeiro? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você está vendo aí? Fizer primeiro momento, o próprio primeiro treino, contato inicial, acho que ele quer saber o momento, né? O Gilvan eu conheço bem, ele participa das minhas lives lá também, dá um abraço aí pro Gilvan. De Brasília, ele. Gente boa pra caramba. E um cara competente, um cara que manja de cinesiologia bastante aí. Ivan, eu diria assim, ó, como é uma informação extremamente importante para pensar o treino do cliente, a postura dele, eu diria que no primeiro momento que tu tivesse condições de fazer, fazer. Então, se a primeira sessão de treino não for treino, for avaliação postural, eu diria que já é interessante. Porque para eu pensar que exercícios eu vou selecionar ou retirar do treinamento dele em função de um determinado desvio postural, eu preciso já ter essa informação. Então, eu diria que o quanto antes, no primeiro momento, fazer. Ok. Tem uma notícia triste para os nossos seguidores. Nosso tempo acabou, tá? É um tempinho agora só da gente finalizar a live. O pessoal que está aí assistindo, tira um print, né? Marca aí o professor João Moura aí, marca aí, compartilha aí nos stories de vocês, né? Acho que isso é importante para a gente fomentar aí mais conhecimento, tanto para os meus seguidores quanto para os seguidores do professor João Moura. Avisar também que eu tenho um grupo de estudos sobre hipertrofia, então quem tiver interesse, tá? É um grupo de estudo no Telegram. Quem tiver interesse, manda um direct para mim ou vai lá no Instagram do MBE Brasil, no feed, lá no link da bio, é só clicar lá, já encaminha direto para o Telegram também. Professor João Moura, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade de tempo, pelo tanto de aprendizado que você compartilhou comigo e com as pessoas que assistiram a live. Então, João, eu gostaria que você desse o último recado, a última palavra, para a gente despedir do pessoal. Ricardo, primeiramente eu te agradeço mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que eu às vezes pego no pé dos alunos que eles pesquisam muito pelo Instagram, né? Eu digo assim, pô, e livro, e artigos, estão lendo é só o resumo do Instagram. Mas o Instagram, e também comento isso em aula, tem o bom, tem o ruim, é saber aproveitar. Eu acho que lives assim que trazem informação, ou profissionais que trazem informação, o Instagram é uma ferramenta extremamente importante nesse sentido. Basta saber usar, né? Basta saber usar. Então, te agradeço aí por esse espaço, né? Por ter me convidado. Espero ter contribuído aí com a tua audiência, com os teus seguidores, né? Se o pessoal quiser acompanhar o Treino em Foco, tem também a nossa conta aqui no Instagram Treino em Foco, tem a minha, né? Que é João Moura Tef, que é Treino em Foco.
E estou à disposição também, numa próxima aí, fazer agora um treino de foco, tá, Ricardo? Vamos deixar a poeira baixar um pouco no final de semestre. Te convido aí para a Sim. gente participar de uma live lá também no nosso canal lá. Tá? Muito Valeu. obrigado mais uma vez, eu fiquei lisonjeado pelo convite, tá? Valeu, galera. Tira o print aí que nós temos 16 segundos. Valeu, João. Obrigadão. Um abraço. Boa noite a todos e boa final de semana aí para vocês também. Valeu, João. Valeu, Ricardo. Obrigado, tá? Um abração. Tudo de bom. Até mais. Valeu, galera.